Shalom de Alcha para todos os irmãos. Bom, para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero dizer para você que meu nome é Romilson Ferreira. E como você viu aí na capa desse vídeo, o tema desse estudo é o seguinte: nem todo caminho conduz ao Criador do Universo. Nem todo caminho nos leva ao verdadeiro Salvador. Nem todo caminho nos conduz à vida eterna, à salvação. Então a meta desse estudo é te mostrar que há caminhos que não nos leva à salvação, não nos leva ao Salvador. Pelo contrário, são caminhos que nos conduzem à morte. É isso que eu quero mostrar para vocês que estão me ouvindo através desse vídeo. Então, para começar esse estudo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Na minha tradução, está escrito dessa forma: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. Provavelmente a sua tradução vai estar um pouco diferente, mas na minha tradução aqui diz assim: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. O que nós precisamos entender, meu irmão, é o seguinte: o livro de Provérbios é um livro espiritual. Portanto, o livro de Provérbios está nos mostrando que há religiões que não levam à salvação. Há religiões que não conduzem a pessoa no caminho correto. O livro de Provérbios é um livro espiritual. Ele está falando de coisas espirituais. Portanto, o caminho aqui é o caminho que deveria conduzir a pessoa à salvação. Portanto, há caminhos que não vão levar a pessoa à salvação. Há caminhos que não vão levar a pessoa ao verdadeiro Salvador. Há caminhos que não vão conduzir a pessoa até o Pai Celestial. Pelo contrário, vão levar essas pessoas ao caminho da morte. Vão levar essas pessoas para o abismo. Vão levar essas pessoas para longe do verdadeiro Salvador e para longe do Criador do Universo. Portanto, eu quero trazer para você quem é que ensina estes caminhos. Quem é que conduz essas pessoas para o caminho errado? Há várias pessoas no mundo ensinando para as pessoas um caminho que não vai conduzir essas pessoas ao céu, não vai levá-las até o Criador do Universo, não vai conduzi-las ao verdadeiro Salvador, não vai conduzi-las à sua salvação. Pelo contrário, essas pessoas estão ensinando para as pessoas um caminho que vai levá-las à morte. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. E antes de eu te mostrar aonde você vai encontrar o verdadeiro caminho, primeiro eu quero te mostrar aonde você não vai encontrá-lo. Você não vai encontrar o caminho da verdade, o caminho que conduz ao céu, que conduz ao Criador, nas religiões. Pois é nas religiões que estão as pessoas que estão ensinando o caminho que leva à morte. Nas religiões não se encontra o caminho da verdade. O caminho da verdade não se encontra em religião alguma, porque o Salvador do mundo, quando ele veio à Terra, ele não ensinou uma religião. Ele não fundou uma religião e disse: siga essa religião aqui que você vai encontrar o caminho da verdade. Siga tal religião que você vai para o céu, que você vai encontrar o Criador. Não. O Salvador que veio nessa terra e morreu pregado num madeiro, ele não fundou nenhuma religião. Ele não deixou uma religião para a pessoa seguir, como se aquela religião fosse levar a pessoa à salvação, ao caminho da verdade, ao céu. Então eu quero dizer para você que nenhuma religião ensina o caminho correto, o caminho que leva ao Pai Celestial, o caminho que leva à vida eterna, ao verdadeiro Salvador. Então eu quero dizer para você, desde já, que se você frequenta qualquer religião, achando que a sua religião é a única que salva, é a única que leva para o céu, é a única que leva à salvação, você está enganado. Talvez você possa me dizer: ah, eu frequento o budismo, é lá que está a verdade. Não, eu frequento o espiritismo. Não, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Testemunha de Jeová, da congregação que está no Brasil, da Universal, seja qual for a sua religião. Eu já quero dizer para você que todas as religiões estão fora da verdade. Todas as religiões não estão conduzindo as pessoas ao caminho da verdade. Pelo contrário, elas estão conduzindo as pessoas ao caminho que os levará à morte.
Então, desde já, eu quero dizer para você que se você frequenta alguma religião, achando que a sua religião, ela vai te levar para o céu, vai te levar ao Criador do universo, vai te conduzir à salvação, eu quero dizer para você que você está enganado. Seja qual for a sua religião, o catolicismo romano, seja qual for a sua religião, e você estiver achando que a sua religião está te levando ao caminho da vida eterna, ao encontro do Salvador, ao encontro do Criador do universo, que a sua religião vai te levar para o céu, eu já quero te dizer que você está enganado. Porque as religiões não ensinam o caminho da verdade. Pelo contrário, as religiões ensinam o caminho que te levará à morte. E eu vou te provar isso dentro desse estudo. Nenhuma religião está conduzindo as pessoas ao caminho da verdade. Pelo contrário, todas as religiões estão levando as pessoas ao caminho da morte. Parece ser um caminho correto. Parece que o pregador da sua religião lá fala corretamente, mas você vai ver que não. No final você vai entender que esse caminho que você está seguindo é o caminho do engano. Vou te mostrar isso dentro desse estudo. Então, para nós aprofundarmos nesse estudo agora, a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: para você encontrar o caminho da verdade, o caminho que nos conduz à salvação, ao Pai Celestial, você precisa crer nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas se encontram dentro da Bíblia hoje. É por isso que no livro de Salmos diz que a palavra do Criador é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É através da palavra do Eterno que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao céu, que nos conduz ao Pai, que nos conduz ao Salvador, ok? É por isso que em Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É através da palavra do Criador que nós vamos encontrar o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Portanto, agora eu quero ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E aí nós vamos aprofundar nesse estudo e eu quero mostrar para todos vocês que o caminho da verdade, o caminho que nos conduz à vida eterna, que nos conduz ao céu, ao Pai Celestial e ao Salvador, não se encontra em religião alguma. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Preste bastante atenção, você que está me ouvindo através desse vídeo. Veja bem, meu irmão, aqui está dizendo que Satanás é aquele que engana toda a terra habitada. Ele não engana somente as pessoas do Brasil. Ele não engana somente as pessoas da Alemanha ou dos Estados Unidos. Não, ele engana todas as pessoas da terra. Então, ele é o grande enganador. A questão agora é a seguinte: como é que Satanás engana todas as pessoas da terra? Como é que ele fez isso? É aqui que eu vou entrar agora na questão das religiões. Então, veja bem, meus irmãos, Satanás ele não usa os ladrões, os assassinos, os sodomitas, os efeminados, os beberrões, para poder enganar as pessoas. Não, ele usa aquelas pessoas que parecem ser as pessoas mais direitas que existem no mundo. Ele usa as pessoas que estão dentro das religiões, para ser mais diretamente os líderes das religiões. Aquelas pessoas que parecem ser pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que parecem realmente estar servindo ao Criador do universo. Satanás, ele usa essas pessoas. Então, Satanás, ele está atuando diretamente dentro das religiões. E ele está atuando através dos monges, do clero, dos presbíteros, dos pastores, dos padres, dos arcebispos, do Papa. Ele está atuando através dos líderes das religiões para ensinar às pessoas o caminho que leva à morte. Parece ser difícil você acreditar nisso. Você pode dizer: não, meu pastor é formado em teologia, formado em bacharel.
Não, o padre lá estudou 12 anos de seminário para poder ensinar nós. Como é que ele vai ensinar nós erroneamente? É aí que você se engana, meu irmão. Satanás é a mente mais brilhante que existe nessa terra. Abaixo do Salvador e abaixo do Criador do universo, ele é um ser celestial inteligentíssimo. Ele era cheio de sabedoria e de formosura. Era o anjo mais lindo que havia no céu. Abaixo do Salvador, era ele que ensinava todos os demais anjos. Porém, ele foi lançado do céu, jogado do céu para baixo. E hoje ele atua na terra através dos líderes para poder enganar as pessoas. Paulo disse: eu não subestimei o poder de Satanás. Paulo sabia a inteligência e o poder que o maligno tinha. Por isso que na Escritura diz que ele é o príncipe do mundo. Ele é o Deus desse século. Ele está enganando as pessoas através das religiões. E ele usa os líderes das religiões. É isso que eu quero mostrar para você. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 29, o apóstolo Paulo, apóstolo Shaul, ele diz assim: bem sei que depois da minha partida, introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Shaul estava dizendo que depois que ele morresse, surgiriam pessoas falsas, líderes falsos, que iriam ensinar as pessoas o caminho do engano. Então, da agora para frente, eu quero mostrar para você que as religiões, através dos seus líderes, têm enganado o mundo inteiro. Por quê? Porque Satanás não engana as pessoas diretamente. Ele usa os líderes das religiões para poder levar as pessoas ao caminho da morte, ao caminho que parece ser direito, parece ser correto. Você vê ali o pastor pregando, o padre pregando, você pensa que o caminho é correto, mas no final é um caminho de morte. É isso que eu quero que você entenda. Então, para te mostrar que todas as religiões estão enganando as pessoas, ou melhor, que Satanás está usando os líderes das religiões para enganar as pessoas, eu quero te levar na história de Adão e Eva. E aí eu quero lhe perguntar, você que está me ouvindo, quem que foi enganado primeiro? Foi Adão ou foi a mulher? Foi Eva. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Também Adão não foi enganado, mas a mulher foi totalmente enganada e se tornou transgressora. Aqui, o autor, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele está dizendo que a mulher foi quem foi enganada. E aí, através dela, o engano entrou no mundo. Passou para Adão e passou para toda a raça humana. Mas quem que Satanás escolheu desde o princípio da criação da terra e do homem lá no Jardim do Éden? Quem que Satanás escolheu para poder enganar a humanidade? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi uma mulher. Eu quero que você grave isso bem na sua cabeça, aonde nós vamos chegar nas religiões. Então, de acordo com as escrituras, Satanás escolheu a mulher para poder enganar toda a raça humana. Isso está no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E aí você continua seguindo. Lá na frente, nós vemos a história de Noé. Noé casou com Noema. Noema era da descendência de Caim. Noé era da descendência de Sete. Você que não tem costume de ver meus vídeos, assista lá a descendência da serpente e a descendência da mulher e você vai entender o que eu estou falando. Então, Noema era da descendência de Caim. Noé era da descendência de Sete, a descendência do justo. A descendência do justo casou com a descendência dos injustos, daqueles que são mal, da descendência de Caim. De Noema e Noé nasceu Cã, Jafé e Sem. Jafé e Sem puxou Noé. Cã não, Cã puxou Noema. E através de Cã veio a descendência dos maus depois que a arca parou lá no monte Ararat. Ali começou-se toda uma nova geração. Porém, da descendência de Cã veio a descendência de Caim. Veio os maus sobre a terra. Veio ali Nimrod, todo aquele pessoal mau ali, aquele pessoal de Sodoma e Gomorra. Tudo veio puxando a descendência de Cã. Cã puxou Noema, sua mãe. Já Sem e Jafé é da linhagem boa. Porém, o que eu quero trazer para você é o seguinte. Noema, mais uma vez, através de uma mulher,
Satanás implantou a sua descendência maligna sobre a terra, através de Noema. Quando você chega lá na frente, através de Agar, Abraão gerou Ismael, que hoje é os muçulmanos, aqueles terroristas que estão lá na terra de Israel fazendo guerra contra Israel. E através de Sara, o Criador, através de Sara e Abraão, o Criador trouxe Isaac, os judeus, uma linhagem boa ali, os Ialdinhos verdadeiros. Mas eu quero trazer para você o seguinte: mais uma vez, Satanás usou uma mulher, Agar, a escrava. Ela era da descendência de Caim. Quando você chega lá na frente, você consegue ver Dalila. Dalila seduziu a Sansão, enganou a Sansão e ele acabou contando o seu segredo para Dalila, e Dalila cortou o seu cabelo e ele perdeu a sua força. O homem foi enganado mais uma vez. Um homem que foi levantado por Criador para destruir os filisteus caiu no engano de uma mulher. Estou mostrando para você que durante todo o decorrer das Escrituras, a mulher foi usada por Satanás para poder enganar a humanidade. Sansão foi enganado por Dalila. Lá diz que de tanto Dalila falar no ouvido dele com as suas palavras, ele foi enganado. É assim que o líder das religiões faz com você. Palavra atrás de palavra, e você acha que está no caminho correto. Todo dia uma palavra diferente. Entrando na sua mente, você acha que está no caminho da verdade. Mas esse caminho está te conduzindo ao caminho da morte. Lá na frente nós vemos a história de Davi. Davi viu Batseba tomando banho nua e mandou trazê-la para o palácio. E ali ele caiu em tentação. Mais uma vez o maligno usando uma mulher para derrubar um servo do Criador. Ali diz que Davi tinha o coração segundo o coração do Criador. Era um homem temente e fiel ao Criador. Mas através de uma mulher, ele caiu em transgressão. Salomão arrumou várias mulheres. A Escritura diz que Salomão tinha 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 mulheres, se eu não me engano. Mas através das mulheres, Salomão caiu em transgressão. Salomão passou a adorar os ídolos. Salomão passou a aceitar todo tipo de bruxaria em Israel através de uma mulher. E quando chegamos lá na frente, nós vemos um rei de Israel que foi levantado para poder reinar sobre Israel, ser enganado por uma mulher. O rei Acabe foi enganado por Jezabel, uma prostituta. Jezabel corrompeu o rei Acabe e passou a enganar toda a nação de Israel através das suas mentiras, dos seus enganos. Jezabel perseguia os profetas do Criador, não aceitavam que eles invocassem o nome do Criador do universo, até que Elias teve que bater de frente com Jezabel e mostrar para as pessoas que aquela mulher estava levando toda aquela nação ao engano, aos ídolos, à idolatria. Então, mais uma vez, Satanás usando uma mulher para enganar o povo do Criador, Jezabel. Depois de Jezabel veio a sua filha, chamada Atalia. Atalia também foi uma mulher perversa que continuou enganando Israel. Casou com o rei de Israel lá e continuou enganando a nação de Israel. Só estou tentando te mostrar que Satanás, o enganador do mundo inteiro, enganou todas as nações através das mulheres. É isso que eu quero mostrar para você, porque eu vou chegar no Novo Testamento agora e vou te mostrar que as mulheres são os líderes das religiões. Os líderes das religiões é quem está enganando as pessoas. E eles são representados por mulheres. Então, como vocês viram, meus irmãos, eu até agora falei somente das mulheres do Velho Testamento. Das mulheres que foram usadas por Satanás para enganar os servos do Criador no Velho Testamento. Porém, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, no livro de Colossenses, capítulo 2, fala que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir, das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. No Novo Testamento, as coisas são espirituais. No Velho Testamento, são sombra das coisas espirituais que haveriam de vir. Então, eu quero mostrar para você agora as mulheres do Novo Testamento que estão enganando a igreja do Machia, os servos do Machia, os servos do Salvador. E aí você vai entender que essas mulheres do Novo Testamento são os líderes das religiões. Você vai entender isso. Então, vamos
ler Lucas 13, versículo 21, que diz assim: ele é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou levedada, ficou fermentada. E Ausch está dizendo, o reino dos céus, o reino do Criador, ele é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou fermentada. Então, nesse capítulo, fala de uma mulher e fala de um fermento que ela misturou no meio da farinha. A farinha é a palavra do Criador, a palavra verdadeira, pura, a palavra da verdade. É a farinha. Essa palavra, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Porém, aqui também fala de uma mulher. E essa mulher pegou o fermento. O fermento representa a mentira, o engano, representa tudo que não presta, a maldade. O fermento representa. Se você olhar isso na Escritura, você vai ver que o fermento é algo mau. Por isso que Iau, quando foi tirar o povo do Egito, falou que eles não poderiam levar fermento. Ele não aceitou o fermento, ele mandou eles comer pão durante 7 dias sem fermento. O fermento representa o mal. Não vou nem entrar nessa questão aqui não, mas você pode pesquisar na sua casa e na Bíblia que o fermento representa o engano, a mentira, a maldade. Por isso que Ausch falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Era o falso ensinamento deles. Então, essa mulher pegou o fermento, pegou a mentira e misturou no meio da verdade. Para quê? Para poder te enganar. Satanás agora iria usar uma mulher no Novo Testamento, e não só uma mulher, mas uma mulher com as suas filhas, para poder enganar os servos do Criador no Novo Testamento, a igreja do Mashiach. Então, que mulher é essa, Romeus? Essa mulher aqui, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 21, é o clero da Igreja Católica. O Papa, os bispos e os arcebispos. Foram eles que ficaram com a Bíblia durante mais de 1000 anos na mão e eles mudaram o nome do Salvador, mudou o nome do Criador do Universo, corrompeu as Escrituras, acrescentou livros dentro das Escrituras, acrescentou fermentos, misturou a mentira com a verdade, para que você estivesse hoje seguindo um caminho que não vai levar à vida eterna, um caminho que não vai levar ao Criador do Universo, que não vai levar ao verdadeiro nome do Salvador, que é Yahshua, ao verdadeiro nome do Pai, que é Yahweh. Pelo contrário, vai te levar ao engano, vai te levar a um nome falso, Jesus. Já falei isso em vários vídeos meus. Vai te levar a Jeová, Yahvé, Javé, mas nunca vai te levar ao verdadeiro nome, que é Yahweh, porque essa mulher mudou tudo, mudou os nomes, fermentou, ela fermentou as Escrituras. O catolicismo romano, com o seu clérigo, é esta mulher. É isso que eu quero mostrar para você e vou te mostrar que essa mulher aqui, ela tem filhas. E as filhas são as demais religiões que surgiu do catolicismo romano. Pois até o islamismo surgiu do catolicismo romano, se você não sabe. Maomé, ele pregava cristianismo misturado com judaísmo. E ele criou o Alcorão. No Alcorão tem várias passagens da Bíblia. Então, ele criou uma nova religião. Mas essa religião saiu do catolicismo romano. O budismo também tem várias questões do budismo que vêm do catolicismo romano. O espiritismo vem do catolicismo romano. As denominações evangélicas saíram do catolicismo romano. Portanto, eu quero te dizer que todas essas religiões formam a grande Babilônia do Apocalipse, chamada de mulher, a grande prostituta. E você está seguindo essas mulheres. Você está no engano, meu irmão. É isso que eu quero te mostrar. Então, você que está me ouvindo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Estamos dentro do Novo Testamento agora. Preste atenção no que o Mashiach e Yahshua vai dizer para você agora. Contudo, tenho o seguinte contra você. Você tolera aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina, e desencaminha os meus servos, induzindo-os a cometer imoralidade sexual, ou seja, idolatria, e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui agora o Mashiach está falando que dentro da igreja surgiu uma mulher chamada Jezabel. E ela ensinava, ela profetizava e ensinava, fazendo o quê? Desencaminhando, ensinando o caminho errado para os servos do Mashiach, induzindo eles a cometer idolatria, comendo das coisas sacrificadas
aos ídolos. Mas para você entender isso aqui com mais clareza, você tem que assistir o meu vídeo onde fala das 7 eras da igreja. O que são as 7 eras da igreja? São os 7 períodos que a igreja iria passar na face da terra. E essas cartas, elas mostram o que iria acontecer com a igreja durante toda a sua trajetória na face da terra. O número 7 nas escrituras representa plenitude, completo. Portanto, essas 7 cartas, elas mostram toda a história da igreja durante a sua passagem pela terra. Então o apóstolo Iohanna, ele fala das 7 igrejas para onde foi enviada uma carta do Mashiach para cada uma delas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia. São 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam os 7 períodos que a igreja ia passar na terra, as 7 eras da igreja na terra. E para cada uma dessas igrejas ele mandou uma carta, mostrando o que ia acontecer na era daquela igreja. Para a era de Éfeso, ele falou uma coisa. Para a era de Esmirna, ele falou outra. Para a era de Pérgamo, ele falou outra. Só que cada uma delas durou um período na terra. A igreja de Éfeso durou 100 anos. A igreja de Esmirna foi de 100 a 180. Depois veio a igreja de Pérgamo, que foi até 380. E assim por diante. Até chegar na última, que é Laodiceia, que é quando ele vai voltar para poder reinar nessa terra. E em cada uma dessas igrejas, o Mashiach mostrou que ia acontecer algo. Por exemplo, na era da igreja de Éfeso, ele virou e falou assim: vocês estão de parabéns, vocês rejeitaram os nicolaítas no meio de vocês. Mas o que você não sabe, você que está me ouvindo pela primeira vez, é o que significa os nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra grega, Nicolaus. E Nicolaus é formado com 2 palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa o povo leigo. E Auschwitz está querendo nos mostrar que uma hierarquia estava querendo entrar para dentro da igreja. Romilson, o que é uma hierarquia? Uma hierarquia começa com, na igreja evangélica, na denominação evangélica, começa com diácono, depois vem presbítero, evangelista, pastor, bispo, arcebispo e assim por diante. Na igreja católica começa com o padre, com os cardeais, com os bispos, e vai indo até chegar no Papa. Isso é uma hierarquia. Isso é os nicolaítas que estavam surgindo dentro da igreja. A hierarquia, os nicolaítas, eles entraram para dentro da igreja. E a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: por que na carta de Tiatira, Yahshua chama a hierarquia de Jezabel? Essa é a pergunta que eu faço para todos que estão me ouvindo através desse vídeo. Por que Yahshua chamou a hierarquia de Jezabel na carta enviada para a igreja de Tiatira? A resposta é o seguinte, meus irmãos. Ele chamou a hierarquia de Jezabel porque a hierarquia iria fazer tudo o que a Jezabel fez no Velho Testamento. Da agora para frente eu quero mostrar tudo que aquela mulher Jezabel fez no Velho Testamento, a hierarquia também fez no Novo Testamento, na era da igreja. Portanto, da agora para frente, eu vou mostrar que tudo que aquela mulher Jezabel fez no Velho Testamento, a hierarquia também fez dentro da igreja do Mashiach. A primeira coisa que a Jezabel fez no Velho Testamento, meus irmãos, foi encabeçar o rei Acabe. Por que ela fez isso? Porque ela tinha sede de poder. E então ela queria comandar, ela queria governar o povo do Criador no Velho Testamento. Para isso ela teria que encabeçar o povo do Eterno. Mas como ela fez isso? Primeiro ela encabeçou o rei Acabe. Então já não era mais o rei Acabe quem governava sobre a nação de Israel, e sim a Jezabel, a sua mulher. Jezabel então encabeçou o rei Acabe. O que a hierarquia fez com a igreja do Mashiach? Ela encabeçou a igreja do Mashiach. O nome do Eterno aparece 6.828 vezes só no Velho Testamento. A hierarquia da Igreja Católica tirou o nome do Eterno da Bíblia e colocou a palavra Senhor no lugar. Levou as pessoas a adorarem a Baal, pois Baal significa Senhor. Por que eu estou falando isso para você? Eu quero mostrar para você que a Jezabel do capítulo 2, versículo 20, é a hierarquia dentro da igreja. É um clero que iria surgir dentro da igreja, que iria ensinar e seduzir os servos de Yahshua. Iria levar eles ao caminho da morte, o caminho do engano. Então, no capítulo 2, versículo 20, a Jezabel
é o mesmo nicolaíta que está registrado lá na igreja de Éfeso. É os mesmos Balaão que está registrado na igreja de Esmirna. Só foi mudando de nome, até receber um nome próprio, Jezabel, uma prostituta. É um grupo de pessoas, é o clero das religiões, da religião do espiritismo, do budismo, do catolicismo romano, das denominações evangélicas. Todos esses lugares existe um clero lá dentro, existe uma mulher lá dentro, que está lá em cima do púlpito, que está lá ensinando, que está lá na frente pregando. Essa mulher, ela se diz profetiza, ela ensina e ela seduz os servos do Criador. Então, não é para haver uma hierarquia dentro da igreja. E Yahshua disse, os governantes da terra governam sobre os menores com autoridade, mas no meio de vós não será assim. Ele disse lá, o menor serve os maior, mas no meio de vós não será assim. O maior será escravo, será servo dos menores. Ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele lavava o pé dos apóstolos, ele servia os apóstolos. Ele ensinou que no nosso meio não poderia haver um clero, uma hierarquia, igual é lá no governo, que é onde existe lá o prefeito, o vereador, o prefeito, e vai subindo o deputado, o governador, até chegar no presidente. Nas Forças Armadas também da mesma forma, o soldado raso, o tenente, o sargento, o capitão, até chegar no coronel, e Yahshua, no meio de vós não haverá tal coisa. O maior será servo do menor. Mas não, criou-se uma hierarquia dentro da igreja, um clérigo, aonde vai subindo até chegar no maioral. Na igreja católica é o papa, nas denominações evangélicas é o bispo. Então essa mulher, é ela que Satanás está usando no Novo Testamento para te enganar. No Velho Testamento era uma mulher fisicamente, no Novo Testamento é uma mulher espiritual. Ela está na frente, liderando, enganando. É por isso que quando você chega em Apocalipse capítulo 17, e Elhana, o presbítero Elhana, ele vira e fala assim, na sua Bíblia está João, o apóstolo João, né, que os evangelhos falam. Lá diz assim, viu uma mulher montada numa besta, uma prostituta, vestida de escarlate, com uma taça na mão, chama ela de prostituta. É a grande religião, o catolicismo romano. Mas fala que essa mulher tem filha, ela é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. As filhas são o clero que surgiu dentro das igrejas evangélicas. Do clero do catolicismo romano, surgiu o clero dentro das igrejas evangélicas. Da hierarquia do catolicismo romano, surgiu a hierarquia dentro das igrejas evangélicas, das denominações evangélicas. Martinho Lutero saiu do catolicismo romano. Martinho Lutero era um padre, se tornou um pastor. Depois veio a igreja presbiteriana, depois veio a igreja batista, assim por diante, Assembleia de Deus, universal, mundial, foi surgindo as religiões, mas cada uma delas existe uma mulher lá dentro te enganando, que é o clero, a hierarquia. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, Yahshua Mashiach, o Salvador, ele diz assim, esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgem. Esses são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre a humanidade como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Esses 144 mil aqui não tem nada a ver com os 144 mil da tribo de Israel. São um grupo de pessoas que vão sair fora dessas mulheres, vão sair fora dessas religiões para encontrar o caminho da verdade, o caminho que conduz ao Pai Celestial, o caminho que conduz ao verdadeiro nome Ial, e ao verdadeiro nome do seu filho, Yahshua. Essas pessoas aqui, elas vão encontrar o verdadeiro caminho. Por quê? Porque elas não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui são igrejas, religiões. Se você olhar o rodapé de algumas Bíblias, vai falar isso. Que mulheres aqui são igrejas, religiões. Você não pode frequentar essas religiões, porque essas mulheres, elas levam as pessoas ao engano. Então você não pode se contaminar com elas. Não se contaminar com elas é não comer o fermento que ela misturou no meio da farinha. Não se contaminar com elas é não seguir as suas doutrinas. Essas doutrinas da Trindade, que é maligno. Trindade não existe, é coisa do catolicismo romano, criado pela grande prostituta do Apocalipse 17. O nome Jesus é um nome pagão inventado pelo catolicismo romano. Jesus, no latim, é Iesus. Iesus significa isto é um porco. Esse não é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach é Yahshua. Yahshua significa Ial salva. A palavra Shá no hebraico significa salvação, salvador.
Yahshua significa, Yah é a salvação, Yah é o Salvador. Então essas mulheres não querem que você descubra qual é o verdadeiro nome do Criador do universo. Por isso que a Jezabel, no Velho Testamento, ela enganou o povo do Criador, ela não deixava o povo invocar o nome de Yah. O Eterno teve que levantar um profeta chamado Elias, seu nome é Alial, para bater de frente com essa mulher e confrontar todos os seus seguidores, mostrando para eles que o nome verdadeiro é Yah, e não Senhor, e não Baal, porque Baal significa Senhor. Elias, Alial, vai voltar novamente. Isso está registrado no livro de Malaquias. Fala que antes que chegue o grande e terrível dia de Yah, enviarei o profeta Elias. Então, ele vai vir novamente. Por que ele vai vir novamente, meus irmãos? Ele vai vir para poder confrontar a Jezabel do Novo Testamento. No Velho Testamento tinha aquela Jezabel ali que corrompeu a nação de Israel. No Novo Testamento existe uma Jezabel que está corrompendo o povo de Yahshua. Elias vai voltar para bater de frente com os pastores, com os padres, com esse clero que está aí hoje. Ele vai derrubar esse sistema e mostrar que o Senhor não é o Criador do universo, que o Criador do universo tem um nome, o seu nome é Yah dos Exércitos, e o nome do seu filho é Yahshua. E como eu já mostrei para os irmãos, a Jezabel do Velho Testamento, ela tinha uma filha chamada Atalia, e a sua filha seguiu os seus passos. A Atalia adorava a Baal, da mesma forma que a sua mãe, e a Atalia também levou o povo do Eterno a cometer idolatria adorando a Baal. Quando você chega no Novo Testamento, você consegue ver que a Jezabel do Novo Testamento, ela também tem filhas. Isso está em Apocalipse 17, versículo 5. Ali diz assim, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Todas as religiões que saiu do catolicismo romano são suas filhas. A hierarquia que está dentro das denominações evangélicas são tudo filhas da hierarquia da Igreja Católica. Saiu lá de dentro. Martinho Lutero era um padre, saiu da Igreja Católica e fundou-se a Igreja Luterana. Depois que ele morreu, surgiu a Igreja Luterana, depois a Presbiteriana, a Batista, assim por diante. Portanto, a Jezabel do Velho Testamento tinha uma filha. A Jezabel do Novo Testamento, ela também tem filhas. São as hierarquias que estão dentro das denominações evangélicas. Não só as denominações evangélicas, mas todas as religiões que saíram dela, como budismo, espiritismo, islamismo, tudo veio do catolicismo. Por isso se fala catolicismo, protestantismo, espiritismo. Tá vendo? Tudo com ismo. É engano, irmão. Sai fora desse ismo. Budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, tudo enganação. Religião é a grande prostituta do Apocalipse. Por isso que em Apocalipse 18, Yah diz, sai dela para que não seja cúmplice dos seus pecados. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Sair de onde? Sair das religiões e vim para a palavra do Criador. Servir a Yah dos Exércitos e a Yahshua, o Mashiach. Ele não deixou nenhuma religião, ele deixou o seu nome. É através do nome dele que nós vamos obter a nossa salvação. E o seu nome não é Jesus, é Yahshua. Em cada lugar, inventou-se um nome para as pessoas seguir. Alá, Jeová, Javé, Yavé, Jesus, Olorum, Yeshua, Yehoshua. Tudo nome de engano. Os verdadeiros servos do Criador não estão numa religião. E eles não pregam esses nomes. Eles pregam o nome que salva. E o nome que leva para a glória. Por isso o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo diz, porque debaixo do céu, não é do céu do Brasil, da Itália nem da Alemanha, porque debaixo do céu do planeta Terra, não existe salvação em nenhum outro nome, não são nomes, em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Yahshua, o Mashiach. Ele não falou Jesus Cristo, porque quando Yahshua apareceu para ele no caminho de Damasco, Yahshua falou para ele em língua hebraica. E ele perguntou, quem és tu, mestre? E Yahshua disse, eu sou Yahshua, a quem tu persegues. E lá diz que ele falou em língua hebraica. Seu nome é hebraico. Jesus vem do latim. Jesus. Seu nome não está em latim. Seu nome é hebraico. Yahshua era um hebreu. Nasceu na Terra Santa, na terra de Israel. Então, o seu nome não é brasileiro, português, alemão, inglês. Seu nome é hebraico. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, eu espero que
muita coisa tem sido esclarecida para você através desse vídeo. Se você quer aprender mais, assista lá o canal Atalaia Dial, o canal Última Hora, porque lá nós ensinamos várias questões. Nós ensinamos que a Trindade é algo do paganismo, que é algo que não vem do Criador. Nós ensinamos que a pessoa tem que ser emergida, batizada, emergida no nome correto, que é o nome de Yahushua. Nós ensinamos que o nome verdadeiro do Mashiach não é Jesus, é Yahushua, que o nome verdadeiro do Criador não é Jeová, não é Javé, não é Yahvé, é Yahweh. E nós provamos com documentos, ali nós mostramos todos os documentos ali, arqueologia e vários achados arqueológicos. Nós mostramos através das escrituras hebraicas qual é o verdadeiro nome do Mashiach, o verdadeiro nome do Salvador. Então, se você quer aprender mais e quer chegar realmente ao conhecimento da verdade, ao caminho que conduz ao Criador do Universo e ao dos Exércitos, e ao verdadeiro Salvador Yahushua Mashiach, vai lá no nosso canal e pesquisa lá mais sobre essas questões. Lá tem vários temas falando sobre Atalia, sobre a Jezabel. São vários temas ali, você vai ficar bastante esclarecido. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Porque há caminhos que parecem ser direitos, há caminhos que parecem ser corretos, mas o final deles é a morte. É a sua vida, é a sua salvação que está em jogo. Você tem que encontrar o caminho da verdade, o caminho que conduz à vida eterna, que conduz ao verdadeiro Criador do Universo e ao dos Exércitos, que conduz ao seu Filho, Yahushua o Mashiach. E esse caminho não está nas religiões. Shalom de Yahushua para todos os irmãos. Que Yahushua esteja com todos vocês.